Aqui é o Matheus Vonducci. Eu nunca fiquei tão triste com Game of Thrones como eu fiquei nesse último episódio. Hoje eu vou falar pela primeira vez sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. Muita gente pede aqui pra eu falar sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, falar de Game of Thrones, e finalmente vamos falar aqui e vou aproveitar o Nut Indica para ensinar como aprender história com a ficção. Existem muitos filmes e séries que ensinam muito sobre história, até mesmo quando são obras de fantasia, não só sobre história, mas até mesmo outras matérias. Podemos falar disso depois. O propósito hoje é reunir uma série de fatos históricos e outras semelhanças do mundo de Gelo e Fogo com o nosso mundo real. Eu vou seguir em ordem de aparições das Crônicas de Gelo e Fogo e do seriado também, logo que os dois se separam em determinado momento. O livro se situa em Westeros, que seria uma espécie de 7 reinos unidos. Se você acha isso parecido com o Reino Unido, não tá errado. Houve um período na história da Inglaterra que existiram 7 reinos que vieram a se fundir para formar o Reino da Inglaterra durante o século X. É claro que, tanto como em Westeros, nunca foram exatamente 7 reinos, pois alguns eram menores e menos conhecidos e não tiveram um papel tão importante assim na história. A semelhança fica maior quando você percebe que um dos reinos se chamava Nortúmbia, o Reino do Norte, que também era a maior porção e também fazia limite com o povo livre, que hoje são conhecidos como os escoceses e são muito semelhantes aos selvagens da série. Houve inclusive um período do século II d.C. que o imperador romano Públio Hélio Trajano Adriano ordenou a construção de uma muralha ao norte da Inglaterra, fazendo fronteira com a Escócia, pois, segundo Alford, em 1989, o imperador entendeu que manter a expansão em todas as direções do império era inviável, assim construindo uma estrutura defensiva com a função de prevenir as surtidas das tribos escocesas. Quem conhece a série ou os livros já deve ter escutado bastante sobre o Rei Louco. Após a Guerra dos 100 Anos, assumiu o rei da França, Carlos VI, com apenas 11 anos. Aos 21 anos, atacou seus cavaleiros e seus irmãos. A partir de então, seus ataques de insanidade se tornaram mais frequentes e de maior duração. Durante esses ataques, tinha ilusões, acreditando ser feito de vidro e negando que tinha esposas e filhos. Ao ser afastado, uma luta feroz se iniciou, levando a uma guerra civil. No outro continente, bem longe do norte de Westeros, existe um reino nômade conhecido como os Dothraki. Os Dothraki são como um império dividido por seus calazais e liderados por seus caos, que só tem uma cidade, a capital Vaz Dothraki. E é difícil dizer qual é a principal fonte de inspiração para os Dothraki, pois reinos nômades existiram em vários lugares do mundo. Os mais notáveis, claro, são as antigas tribos palestinas que viviam em guerra contra o povo de Israel, como vocês devem conhecer. Eram guerreiros bárbaros com costumes selvagens e saqueadores, tal como o próprio povo nômade de Israel. Eles andavam sempre em milhares, estacionavam com tendas e as suas construções eram de pedra e palha. Outra referência também seriam os guerreiros mongóis, estes porém mais militares, mais cobertos de armadura, mas com o mesmo apego aos seus cavalos. Já que falamos dos palestinos, por que não falar de uma das grandes maravilhas do mundo antigo, como os Jardins Suspensos da Babilônia? Um lugar sempre referenciado por sua beleza e seus costumes liberais, tal como o Jardim de Cima, Lar dos Tyrell, que é sempre mencionado, mas nunca realmente apareceu na série. Semelhante a isto, existe a Rainha das Cidades, a antiga Constantinopla, que é o título de Carfe, com a mesma função para o mundo ao seu redor. E ainda falando de lugares, mencionado bastante também, mas que nunca também realmente apareceu na série, é o Rochedo Casterly, o Lar dos Lannisters, uma construção à beira de um precipício para um grande mar estreito, tal como o Rochedo de Gibraltar. Mas estamos aqui para falar de história e agora sim vamos entrar na maior semelhança da série com a história humana. Estamos falando da Guerra dos Cinco Reis, também conhecida como a Fúria dos Reis ou simplesmente a Guerra dos Tronos. Muitos já ouviram falar nas semelhanças da Guerra dos Tronos com a Guerra das Rosas, tal como a semelhança dos nomes Yorks e Lancasters com Starks e Lannisters, mas vai muito além disso. Resultado dos problemas sociais e financeiros decorrentes da Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Rosas foi uma série de lutas dinásticas pelo trono da Inglaterra que dividiu duas famílias originárias de um mesmo rei. Em 1422 sobe ao trono Henrique VI, com meses de idade após a prematura morte de seu pai. 3 anos depois casa-se com Margarida de Anjou. Por 30 anos o rei foi vítima de problemas mentais e seu governo foi considerado um dos mais imprósperos. O duque Ricardo da casa York era o próximo na linha de sucessão e esperou anos para que Henrique morresse, mas esse teve um herdeiro. Então Ricardo fechou um acordo com vários barões, no qual o barão Ricardo Neville de Warwick era o mais influente.
Um confronto foi travado em St. Albans e Ricardo foi derrotado. O parlamento declara Ricardo traidor, assim como todos os seus apoiantes. Ricardo foge para a Irlanda e reúne seu exército com o norte. Derrota os exércitos Lancastres em Northampton e faz Henrique VI como prisioneiro. Mas então ele foi derrotado na Batalha de Wakefield e Margarida ordena a execução do Ricardo de York. Ricardo foi sucedido pelo seu filho Eduardo como Duque de York. E após uma derrota estrondosa dos Yorks aos Lancastres na Batalha de Taltal, Eduardo se torna o primeiro rei York. Porém, vários lords se tornaram partidários dos Lancastres, mantendo vivo a resistência aos Yorks, que divergiram após o casamento do rei, pois este deu as costas para seus aliados, levando a uma ruptura decisiva que obrigou Eduardo a fugir para os Países Baixos. E então foi nomeado Ricardo Neville como conde, exercendo efetivamente o poder de Henrique VI. Pouco depois, os Yorks, apoiados pelo irmão do Eduardo, Jorge Plantagenet, que não tem o sobrenome York, venceram a Batalha de Barnet, a qual Warwick morreu. Eduardo então recuperou o trono e os Lancastres foram mortos a fim de evitar futuros aborrecimentos. Foi chamada de Guerra das Rosas porque o símbolo dos estandartes da família eram rosas, a rosa branca da casa York e a rosa vermelha da casa Lancaster. Um dos momentos mais tensos da Guerra dos Cinco Reis foi o Casamento Vermelho. Em 1437 foi assassinado o rei Jaime I da Escócia e seu filho de 6 anos foi coroado. Naquela época, a Escócia era governada por 2 clãs rivais, os Crichton e os Livingston, as quais oscilaram a custódia do pequeno rei. 3 anos depois, à beira de uma guerra civil, os 2 lados foram reconhecidos pelos bispos e a guerra passou a ser contra os Douglas, cujo 5º conde foi nomeado tenente-general do reino. O tenente-general morreu deixando 2 filhos, que foram convidados pelos Crichton e os Livingston a um banquete do Grande Hall de Edimburgo. A cabeça de um boi preto foi trazida à mesa no banquete, a qual, pelos costumes escoceses, anuncia a morte do principal convidado. Jaime tinha apego aos 2 e suplicou pela vida, mas os 2 foram degolados por medo de que os 2 realizassem um golpe no futuro. E se você chegou à 4ª temporada, você já deve ter conhecido o clã dos Stans, um grupo de selvagens diferenciado dos demasiados, pois a eles são atribuídos canibalização, tal como uma família escocesa famosa conhecida como os Saunerbean, segundo o historiador Thomas Sim. Também na 4ª temporada é quando conhecemos a fabulosa cidade de Meereen, a qual Daenerys passa a reinar. A cidade tem semelhança com lugares famosos no mundo antigo, os quais podem ser identificados pelas grandes maravilhas, como as grandes pirâmides egípcias e o grande Coliseu de Roma. Também sobre lugares mistos de lugares conhecidos da história humana, temos Bravos, lugar famoso pelo seu grande banco, qual assemelha-se bastante à arquitetura da chancelaria de Reich e também ao Banco Suíço, e é lugar onde Arya vai treinar para se tornar uma serva do deus de muitas fases. Sua civilização é semelhante à de Varanasi, na Índia, e em sua entrada vemos o famoso Titã de Bravos, numa posição muito semelhante ao antigo Colosso de Rhodes. Uma das consequências da Guerra das Rosas foi a penitência da amante do falecido rei Eduardo, Jane Shore, conhecido como a mais agradável, a mais astuta e a mais sagrada das meretrizes de todo o reino, como descreve em sua biografia no Dicionário Nacional de Oxford. Após a morte de Eduardo, Jane foi acusada de conspiração por Ricardo III por transportar mensagens para a viúva de Eduardo. As 2 foram acusadas de bruxaria, e rei Ricardo então, porém, foi seduzido por Jane, o qual reduziu suas acusações, livrou a viúva de Eduardo das acusações e diminuiu as acusações de Jane para apenas promiscuidade e não mais de conspiração e bruxaria, pois todo mundo sabia que ela era uma meretriz e não havia como tirar essas acusações. Forçada então a fazer a caminhada da penitência, andando por Londres com os pés descalços, vestida apenas de sua anágua, carregando uma vela nas mãos e cantando hinos. Mas diferente da humilhação pública que sofreu Cersei, a multidão foi vislumbrada por sua beleza e dignidade exibida durante a penitência. Ainda não apareceu na série, não se sabe se realmente vai aparecer, mas foi bastante mencionada a fabulosa Vila Velha, onde situa-se a cidadela, uma espécie de universidade para os mestres, onde foi treinado o mestre Aemon, expulso o mestre Qyburn e para onde se dirige Samuel Tarly para aprender e substituir o mestre Aemon como o principal mestre da Patrulha da Noite. Vila Velha é conhecida por sua gigantesca biblioteca e seu famoso farol, tal como a antiga cidade de Alexandria.
A Guerra das Rosas sofreu uma parada brusca até a morte de Eduardo, que deixou 2 filhos. O filho mais velho de 12 anos, Eduardo V, foi afastado por seu jovem tio Duque, Ricardo de Gloucester, e desaparecido, levando o tio a herdar o trono do Ricardo III. Os 2 filhos de Eduardo foram desaparecidos e nunca mais vistos. A esta altura, a casa Alencastre apoiou as pretensões ao trono de Henrique Tudor, senhor de Richmond, que fugira da guerra quando mais novo. As disputas terminaram em 1485, quando Henrique desembarcou na Inglaterra com 5.000 homens e marchou para depor o rei. Ricardo III foi morto em campo de batalha e Henrique foi coroado Henrique VII, casando-se com a filha mais velha de Eduardo IV, a Isabel de York, e unindo as 2 famílias rivais, fortalecendo sua posição. E pra terminar, o principal tema de Game of Thrones é o curioso inverno, que não funciona como o da Terra, um por ano durante 3 meses, mas como descrito na série dos livros e também no seriado, seu tamanho é relativo à duração do último verão. Logo que se um verão dura bastante, o inverno dura mais, o que sugere uma rotação diferente da Terra em torno do Sol. Este, porém, também é um dos fatores que podem ser encontrados na história da Inglaterra, acredita, e não só na história da Inglaterra. Inúmeros arrefecimentos curiosamente ocorridos em plena Era Moderna, que alguns climatologistas defendem que pode ter sido iniciado no século XVI, mas que também alguns defendem que esse pode ter sido o primeiro registrado e que sempre aconteceu, e terminado na primeira metade do século XIX, enquanto outros sugerem que um período do século XIII ao século XVII e que teve os seus picos nos anos 1650, 1770 e 1850. É claro que estamos nos referindo aos picos da Era Moderna. Cada um foi separado por intervalos ligeiramente mais quentes, e o período é relacionado pelos climatologistas como uma profunda queda nas tempestades solares, fenômeno conhecido como mínimo de Mulder. O fenômeno é remetido como motivação para a saída dos vikings da Groenlândia, tal como a morte de 1/3 dos finlandeses e metade dos islandeses. Na Inglaterra, o famoso rio Thames chegou a ser congelado, ligações comerciais por via marítima foram bloqueadas, canais holandeses foram completamente congelados, as geleiras nos Alpes cobriram aldeias inteiras e mataram milhares. O evento não ocorreu mais desde que foi iniciada a Revolução Industrial, logo então, nunca mais registrado inverno do tipo. Então, foi útil a semelhança de Game of Thrones com a história real? Isso aqui foi feito com uma intenção de ser só um resumo do que você pode pesquisar. Eu, para fazer esse programa, eu pesquisei bastante e é muito interessante como você aprende a Guerra das Rosas, coisa que eu nunca entendi, mas quando você tem a motivação de Game of Thrones, você lê a Guerra das Rosas e entende. Claro que você não pode ficar se prendendo a Game of Thrones, porque os acontecimentos são diferentes, mas servem para você se inspirar a pesquisar mais história. Você deixa aí nos comentários qual outro filme, série, livro você quer que eu fale para fazer indicações das inspirações que levou a criação. E se você curtiu, você dá um like aí, se inscreva no canal, compartilha para seus amigos que também são fãs de Game of Thrones. Valeu!